Bom, pessoal, como já foram uns 7 minutinhos de aguardo, eu acredito que a gente já pode começar. O encontro também está sendo gravado, então depois a gente consegue colocar no YouTube para quem perdeu algum momento, queira acompanhar, consegue. Então, podemos começar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de Tira Dúvidas do programa Nexus. Meu nome é Marina, eu sou consultora de inovação aqui na Hot Milk Book PR e eu vou conduzir esse encontro aqui com vocês. Acabei de ver aqui a mensagem do Vitor e eu acho que a Thaís já foi liberada, tá, Vitor? Qualquer coisa eu já libero Ótimo, ela aqui. valeu. Que eu não consigo falar com vocês e liberar ao mesmo tempo. Uhum. Antes de começar, eu só queria explicar para vocês a logística de como vai funcionar o nosso encontro, que daí todo mundo fica na mesma página. A gente pede para que vocês deixem os microfones fechados durante essas falas iniciais e no final a gente vai ter um bloco só para perguntas. Então, se durante as apresentações vocês tiverem alguma dúvida específica, se algum ponto gerar questionamento, vocês podem esclarecer no final da reunião. E são três blocos, né? O primeiro vai ser de fala institucional. O segundo vai ser a apresentação do programa e esclarecimento do edital. E o terceiro é esse de tira dúvidas que eu acabei de comentar. A gente começa com as falas institucionais, então, primeiramente, a gente tem o prazer de receber o Marcos Pellegrina, que é o diretor de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino do Paraná. E o programa Nexus, ele está inserido em uma agenda estratégica do Estado, e é muito bacana que ele esteja aqui hoje para comentar um pouco mais sobre o que esse investimento representa para o nosso Estado e também como que isso está na agenda estratégica das ações que vão guiar não só 2026, mas como 2027. Então, Marcos, por favor, agora a palavra é tua. Bom dia, obrigado, Marina. Eu quero agradecer a participação, nós estamos com 64 participantes nesse momento. Está todo mundo me ouvindo bem? Quero agradecer a todos e a todas que estão aqui conosco e queria também, primeiramente, agradecer os parceiros dessa jornada, né? A Hot Milk, né? Que vai conduzir boa parte dos trabalhos, a Fundação Araucária, a Secretaria de Estado da Inovação, o BRDE e a FINEP. A gente pensou esse programa assim com muito carinho. Esse é um piloto, na verdade, inclusive é um piloto nacional, né? Porque a gente vê várias iniciativas no estado de inovação aberta, mas que acabam esbarrando em vários problemas, né? Então, eu estudei um pouco o que está acontecendo não só aqui no estado, mas também em outros estados, inclusive a nível nacional. E a gente, em cima desse estudo, resolveu fazer um programa um pouquinho mais estruturante. E como a gente tem o BRD Labs, né, um ano já de execução aqui na região sul, a gente conversou aí com a Simone Elisiane, né, e a gente começou a pensar nesse programa um pouco mais estruturante. Então, qual que é a ideia central do programa? É a gente, primeiro, ter fomento, né? A gente escolheu uma área estratégica, só para vocês terem ideia, quando a gente entrou aqui no governo, a gente tinha 17 áreas de estratégia. Quem tem 17 áreas de estratégia não tem nenhuma, né? Então, a gente acabou reduzindo para 5 áreas de estratégias. E uma delas é genética, né? A gente tem investido bastante, todos sabem disso, com vários genomas. A gente tem avançado muito na área da saúde, na área da genética, né? Nós saímos de zero de referência em genética na área de saúde para 2 centros de referência no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, são 8, né? O Paraná tem 2, né? Então, a gente tem escolhido essa área estratégica, tem investido, chamado o setor privado para investir
parece-me que pelos dados está dando certo. Mas no agro também a gente precisa avançar, né? Quando a gente vai trabalhar na área de bioinsumos, bioinputs, né, e biotecnologia, a genética está presente, né, através da proteômica, metagenômica, então, na própria edição genética de cultivares, está presente. Então, dentro dessa área estratégica, a gente resolveu criar esse programa piloto, pensando em genética, colocando fomento, um fomento significativo, né, de R$ 2 milhões por projeto, que eu acho que isso é bem importante. Mas mais importante de tudo isso foi a metodologia que a gente criou. Né? Não adianta você fazer um programa de inovação aberta, porque a empresa tem lá sua dor, né, na área de genética, mas às vezes essa empresa não está preparada para esse tipo de inovação. É uma inovação mais disruptiva, apontando para o futuro, que precisa de muito investimento, que tem que buscar investimento de fundos de investimento, investimento próprio. Então, essa parte de a gente receber as dores, né, que nem todas as dores vão ser atendidas, serão 10, mas a gente vai ter esse diagnóstico, quais são as principais dores de genética no estado. Então, isso para nós é um ponto. Segundo, a gente poder trabalhar num período de maturidade mesmo dessa dor, né? Trabalhando com a ICT, trabalhando com a, a startup, a Deep Tech, trabalhando com a empresa. Então, esse processo que a Hotmail que vai conduzir é esse processo de realmente de preparação, para que quando vier o fomento, o projeto esteja maduro e que dê resultado no final. Porque a gente vê muito no Brasil voo de galinha. Você tem ator, você faz inovação aberta, tem até fomento, mas depois isso não se concretiza na realidade. Então, por isso que a gente pensou bem esse programa, chamamos a FINEP para estar junto, para acompanhar, para que a gente possa tornar isso talvez uma política nacional. Então, é nesse sentido que a gente desenhou esse programa e fico muito agradecido da participação de todos, espero que a gente possa corresponder, né? E se a gente errar no meio do caminho, que a gente pivote rapidamente e altere esse caminho. Então, bom evento para vocês e bom dia. Ai, que bacana, muito obrigada. É, é realmente isso, né? Se for para errar, que seja errar rápido, para também já corrigir e fazer muito melhor depois. Agora, seguimos com a Tatiana Cunha, coordenadora de Ecossistema e Inovação da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial do Paraná. A secretaria ela também tem um papel fundamental na construção de ecossistema de inovação cada vez mais robusto no nosso estado, e o Nexus ele vem para somar muito também com essa agenda. Então, Tatiana, agora esse é o teu momento de fala, se puder nos inspirar um pouquinho, fica à vontade. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Tá bom. Bom, eu sou a Tatiana, sou coordenadora de ecossistemas de inovação aqui da secretaria, né? Eu estou representando o secretário Dr. Marcos Stan, que está numa agenda fora. Queria dar boas-vindas, né, a este webinar de orientação às empresas interessadas em participar, né, do programa Nexus de Inovação Aberta. O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Inovação, acredita que a inovação aberta é fundamental para transformar conhecimentos e oportunidades, né, e fortalecer o ecossistema de inovação do Estado. Por isso, a Secretaria, juntamente com a SET, né, que é a Secretaria também investiu 10 milhões, cada uma investiu 10 milhões nesta iniciativa, reforçando o compromisso do Paraná com a ciência, tecnologia e inovação aplicada ao desenvolvimento econômico. Gostaria de desejar um excelente encontro, né, com muito aprendizado e oportunidades de parceria, e sejam todos bem-vindos. Bacana, Tatiana, obrigada.
Agora aproveito para passar a palavra para a Thaís, que ela é gerente na FINEP, que é financiadora de estudos e projetos, e a Thaís, ela também vem acompanhando toda essa jornada desde o começo, de planejamento, de tirar o Nexus do papel. Então, Thaís, se quiser compartilhar com a gente como que foi esse processo, como que é estar aqui hoje, a palavra é sua. Nossa, super obrigada. Eu acho que todos que estão aqui hoje, né, participaram desde o início desse processo, né, Peregrina, desde o início que veio, quando veio com a ideia e tudo, né, com os recursos também. O pessoal do BRDE, né, e vocês da Hot Milk com essa trajetória tão fantástica aí, né, tão bem sucedida esse programa do BRD Labs. E eu estou muito animada para essa nova versão, né, do Nexus, que é inspirada, né, no BRD Labs, mas é muito diferente ao mesmo tempo, né? Que tem um foco não só em inovação aberta, como o BRD Labs já tinha, com a experiência de vocês, mas em Deep Techs, né? Que era a visão ali do Pelegrina, né? Do pessoal da CEIA também. Então, né, e o pessoal da Fundação Aracária, com certeza. Então, eu acho que essa é uma oportunidade fantástica. Até aproveitando aí as palavras de Pelegrina, né, eu entendo, né, que a inovação aberta realmente ela tem um papel de muita transformação, né, de poder realmente ajudar as startups. A gente vê isso, a FINEP também tem muitos programas para startups, e a gente vê muitas vezes, né, as nossas acelerações também, o quanto os atores que conseguem ter uma oportunidade de empresas, né, médias, grandes empresas, para testarem seus pilotos, o quanto isso alavanca, o quanto isso, né, ajuda, né, nessa trajetória, né? E esse programa eu achei ele muito inovador, né? O pessoal do BRD ainda vai entrar nos detalhes junto com vocês de todas as fases, né? A Fundação Araucária também. Mas esse programa ele é muito inovador no sentido de que ele além de tudo isso, além dessa conexão da Deep Tech, que tem seus próprios desafios, que não é o mesmo das startups convencionais, né? Estou falando aqui de Deep Tech, né, para falar um pouquinho, né, base científica, né, startups que têm uma série de desafios, inclusive regulatórios, né? A gente sabe que é uma jornada mais longa, enfim, né, trabalhar com ciência não é trivial, né? É difícil conseguir investidor, enfim, todas as dores que Deep Techs têm que são mais graves, né? São mais difíceis do que startups convencionais. Então, esse elemento e o elemento também da gente estar trabalhando com subvenção econômica, né? Ou seja, a gente vai, poxa, a gente está falando assim para as empresas, né? Vocês aí, pessoal, que tem desafio, né, da genética, do agro, a gente convida vocês, né, a inovarem ainda mais, usando os CTs, né? Eu falei das Deep não falei das ICTs, que também é um outro, eu acho, inovador importantíssimo do nosso programa. Convidando os CTs e Deep para trabalhar junto, e a gente ainda ajuda vocês a se conectarem, que eu acho que tem pouquíssimos programas fazendo isso hoje, mentora, porque não é só Deep Tech e CT que precisam de mentoria, as empresas também precisam, trabalhar com inovação aberta também é fácil, trabalhar com inovação aberta com Deep Tech e CT, mais difícil ainda, e a gente está fazendo todo esse, com a Hotmilk, todo esse processo dessa conexão, né, de atuação, e além disso, a subvenção econômica, que é o recurso para depois fazer o projeto. Né? Então, eu acho uma amarração que foi bastante difícil de fazer, né? Você perguntou sobre como é que foi o processo, foram quase 2 anos, porque não é fácil fazer política pública, né? É difícil a gente fazer todas essas amarrações, foi difícil chegar nesse formato, muito difícil, mas eu acho que ele é um formato muito promissor, tá? E eu acredito muito na competência de cada um de vocês aqui, né? De cada um dos atores e das pessoas nos assistindo, né? No webinar, para a gente fazer esse programa ser um sucesso, tá, pessoal? Porque ele foi pensado com muito carinho, com muito cuidado e com muita animação também, muita motivação, mas que é uma inovação, e está todo mundo de parabéns. Que legal, Thaís, que bacana. Muito, muito bacana e revigorante ouvir essa fala, porque é verdade. No final das contas, é um projeto muito bonito quando a gente olha no sentido de política pública e inovação no seu core, né? Então, feliz em poder fazer parte animada aí pro que tem daqui para frente. Agora. A gente convida a Lisiane como representante do BRDE, que é a gerente de planejamento, para comentar um pouco sobre o programa Nexus, que bebe diretamente da metodologia do BRDE Labs
e um pouquinho diferente em alguns detalhes, um pouco similar em outros, mas que a gente brinca também, né, que o BRDE Labs, ele é uma metodologia quase que validada depois dos seus diversos anos de execução. Então, é bacana ouvir um pouco da Lisiane, como foi também o processo, mais um pouco do BRD Labs e como isso vai refletir no Nexus. Então, Lisiane, te convido agora a comentar um pouco, sobre tudo isso e a gente fecha o bloco de falas institucionais. Perfeito. Bom dia a todos, bom dia para as empresas que estão participando aqui, que podem ser possíveis participantes, e também eu vi que tem diversos parceiros institucionais, né, como federações, enfim, que podem replicar o que a gente está promovendo aqui. Então, são parceiros bem importantes aí dentro dessa promoção do programa. E como a gente já escutou, então, as secretarias aqui do Paraná, Secretaria de Inovação, Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FINEP, né, que hoje é o principal parceiro de inovação do BRDE, no que a gente trata aí de financiamento. Então, eu acho que só o fato da gente trazer 3 parceiros de peso para o programa vai ser um grande diferencial para quem vai participar. Então, para quem já conhece o BRD Labs, é um programa que o BRD promove justamente para conectar empresas que querem fazer inovação aberta com o ecossistema. A gente está na 7ª edição do programa esse ano, então, assim, é uma jornada em que a gente pôde amadurecer muitas técnicas e metodologias para que isso aconteça de uma forma bem estruturada. Então, as empresas, além delas desenvolverem realmente tecnologia, beberem dessa fonte tecnológica, de se conectar com startups, com ICTs, com deep techs, e a gente vai oferecer essa jornada de uma forma bem estruturada. Então, acho que isso vai facilitar muito para as empresas que querem participar na chance do seu projeto ser desenvolvido, de ter sucesso, de virar realmente um negócio, um produto. Então, esse é um objetivo muito claro que a gente tem, de transformar essa jornada de uma forma muito efetiva. E para quem quiser conhecer também, né, a gente tem o site do BRD Labs, as empresas que já passaram, a gente teve mais de 60 empresas que passaram já no programa, então, que tem lá depoimentos, né, de como foi essa experiência. Com certeza o programa do Nexus, ela vai ter esse plus de realmente um desenvolvimento tecnológico muito mais efetivo e aprofundado, porque o desenvolvimento em tecnologia genômica, ele precisa desse apoio de mais longo prazo, o programa também tem essa diferença grande, né, a gente vai acompanhá-los durante 2 anos, não vai ser só nessa etapa inicial de conexão, vai ser durante todo o processo de desenvolvimento, isso é um grande diferencial dos programas, que muitas vezes a gente inicia, aproxima, e enfim, depois larga a mão. Então, a gente quer a gente quer permanecer com vocês aí durante esses 2 anos de programa, justamente para ter esse apoio técnico e institucional. Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que a gente possa aí tornar essa jornada mais tranquila aí para todo mundo que quer participar, e a gente fica até o final para tirar as dúvidas junto com o pessoal da Hot Milk. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Lisiane. Gostaria de agradecer a todos os convidados e representantes aqui das instituições que fizeram esse edital acontecer, esse programa ter força para finalmente, no futuro, né, e já no momento conseguir atingir tantas empresas interessadas e CTs e startups também. Agora, eu vou iniciar a apresentação do programa mesmo. Então, eu tenho aqui um material, eu vou colocar ali para compartilhar. Eu estou aqui com 2 telas, então é bem aquelas perguntas, né? Vocês já estão vendo a minha tela? Pode confirmar para mim, por favor? Vocês já estão conseguindo ver? Sim, então. Sim. Uhul! Obrigada, gente. Obrigada pela confirmação. Mas bacana. Aqui, então, é só um reforço da agenda. Eu já comentei inicialmente como que seria, né, estruturado, mas então a gente segue para uma apresentação institucional do programa. Depois a gente se aprofunda um pouco na chamada pública com a participação da Fundação Araucária. Então,
Perdão. Eles comentam um pouquinho também sobre como que foi esse processo para eles, porque a Fundação Araucária é um ator muito importante em todo esse processo do programa Nexus, e depois a gente acaba tendo um bloco generoso pro Tira Dúvidas. Então, vamos lá. O programa Nexus, ele é um programa de inovação aberta nos moldes do BRD Labs, como a gente já acabou comentando antes, né, nessas falas institucionais, com subvenção econômica para apoiar o desenvolvimento de projetos relacionados à genômica aplicada ao agronegócio, beneficiando empresas nacionais sediadas no estado do Paraná. E é muito bacana que a gente vê a ciência e o setor produtivo conectadas para gerar soluções reais, que esse é um dos grandes focos do edital, gerar soluções reais. Aqui, a gente acaba trazendo um detalhamento mais complexo. Então, o programa em si, ele foi idealizado para conectar empresas paranaenses. Então, a gente traz um recorte bem forte de devem ser empresas do Paraná, como startups de PTech de todo o Brasil. Então, a gente tem uma amplitude maior de onde podem ser essas startups de PTech e ICTs de volta do Paraná. A chamada pública, que é de número 8 de 2026, é um programa de subvenção econômica destinado a essas empresas paranaenses que buscam inovar na área de genômica aplicada ao agronegócio. Então, aqui, de novo, a gente reforça esse compromisso de ser genômica aplicada ao agronegócio, que é a nossa temática piloto e é o nosso foco principal, como o Pelegrina mencionou inicialmente. E o programa ele viabiliza a resolução dos desafios complexos por meio desses arranjos colaborativos. Então, com o objetivo de articular empresas e startups, empresas e ICTs ou empresas, startups e ICTs. O edital, como um todo, ele prevê um aporte total de 20 milhões para até 10 projetos, e o programa apoia projetos com recursos não reembolsáveis, ou seja, depois não precisa ter uma devolutiva, além de oferecer uma jornada completa, com conexão, capacitação, matchmaking, networking também, então isso é muito bacana. Quando a gente comenta dos objetivos do programa, a gente já consegue claramente perceber a conexão entre empresas paranaenses, adiptechs e ICTs, além de estruturar os desafios tecnológicos em projetos executáveis, então, para que as empresas elas não tenham apenas desafios mapeados e refinados, mas que elas também consigam transformar esses desafios em projetos executáveis com o apoio dessas adiptechs e ICTs. Além de fomentar a inovação científica de alto impacto no nosso estado, mas, de novo, reforço, com a aplicabilidade disso com a genômica no agronegócio. Tudo isso, né, com uma linha transversal da subvenção econômica, fomentando o desenvolvimento tecnológico, além de consolidar uma rede multissetorial de inovação no nosso estado. Na sequência, a gente traz também quais são as sub-áreas de genômica aplicado no agronegócio, para que isso seja um pouco mais tangível quando a gente comenta de genômica no agro, porque às vezes tem muitos envolvidos que podem participar e acabam não sabendo que podem participar. Então, aqui a gente traz alguns exemplos de sub-áreas que seriam integração de dados agronômicos e genômicos, sequenciamento e anotação de genomas, seleção e melhoramento genético, resistência a pragas, doenças e estresses ambientais transformados por meio da genômica aplicada, tecnologias de edição genômica, bioinsumos transformados pela genômica aplicada, grãos, proteína animal e biodefensivos transformados pela genômica aplicada, bioinformática aplicada ao agronegócio, além de outras áreas do agronegócio transformadas pela genômica aplicada. Então, tem um leque bem amplo, mas ao mesmo tempo que continua fazendo o recorte delimitado pelo edital. Aqui é bacana porque a gente começa também a tangibilizar quais que são as fases desse edital. A Lisiane bem trouxe na fala dela que é um edital que ele tem uma duração de 2 anos,
De 2 anos não, né? São 2 anos basicamente de acompanhamento, mas ele é um edital um pouco mais longo. Então, a gente tem 3 fases. Então, no momento, a gente acaba se encontrando na fase um, que é a fase de seleção das empresas e das propostas de até 20 desafios. Eu vou mencionar aqui os principais pontos de cada fase que é para a gente conseguir absorver melhor. Na fase que a gente está hoje, a submissão do desafio ela acontece na plataforma Sparks, que é a plataforma da Fundação Araucária. Depois a gente vai mostrar para vocês em mais detalhe como que isso funciona. E cada empresa, ela pode submeter até 2 propostas. Então, por isso que a gente coloca por CNPJ. Porque quando a gente fala que vão ser elencados até 20 desafios, não necessariamente que vão ser selecionadas 20 empresas, vão ser 20 desafios. Então, esse é um detalhe importante. Nessa fase um, a gente também faz a análise de elegibilidade daquele CNPJ e tem a seleção desses 20 desafios. Quando a gente fala de fase 2, que essas 2 fases têm a duração de 12 meses, a gente parte para o refinamento dos desafios das empresas. Então, assim, a empresa que ela se inscreve na fase um, ela se inscreve com um desafio. Se ela foi aprovada, quando ela vai para a fase 2, a gente inicia fazendo um refinamento desse desafio. Então, para entender um pouco melhor, para instigar se aquele desafio ele realmente é a causa raiz que é a dor latente, se depois uma startup que a gente vai buscar, uma ICT que a gente vai buscar para solucionar aquela dor, realmente vai resolver o problema, porque o problema é de fato aquele, então é bacana ter esses momentos de refinamento. Depois a gente parte para uma trilha de inovação aberta, onde na fase 2 também tem workshops e mentorias especializados, a própria formação dos arranjos colaborativos e a estruturação do projeto de subvenção econômica. Então, assim, ufa, a fase um e a fase 2 passaram. Depois disso, a gente parte para a fase 3, que é a fase de seleção e desenvolvimento de até 10 projetos de subvenção econômica. Porque lá no começo, quando a gente fala o que é o programa, a gente já estabelece que vão ser 20 milhões para até 10 projetos. Na fase um e na fase 2, a gente ainda tem 20. Então, na fase 3 é onde a gente faz esse recorte dos 10 projetos que vão acabar passando para frente. Então, nessa fase 3, a gente tem a submissão, né, dessas 20 propostas. Essas 20 propostas, elas passam por uma avaliação do comitê de seleção. A gente tem a seleção das 10, acontece o repasse dos recursos e tem, de fato, a elaboração de relatórios técnicos, a elaboração do relatório final, indicadores, prestação de contas, mas depois, na fase 3, a gente acaba entrando em mais detalhes aqui, que acaba sendo também a fase com maior duração. É, a gente até brincou nos momentos de preparação que se tem alguma empresa aqui presente que tem bastante interesse de participar, de se inscrever, aqui é uma hora bacana para um print, porque aqui tem todas as datas centralizadas num lugar só, de quais são os próximos passos daqui para frente. Então, no dia 24 de abril, a gente teve a publicação do edital. E do dia 4 de maio ao dia 3 de julho, está aberto o processo de submissão das propostas pela plataforma da Fundação Araucária. Então, reforço, né, que cada CNPJ pode submeter até 2 desafios. E daí, a partir do dia 27 de julho, vai ser feita a análise de elegibilidade das propostas. E daí, depois também vai ter um período aberto para recursos. Então, por exemplo, eu não concordo com a avaliação que foi feita ou de elegibilidade ou dos desafios, vocês podem entrar com um recurso na própria plataforma da Fundação Araucária. E depois, a partir do dia 3 de agosto, tem a divulgação das propostas que vão para a fase 2. E daí a fase 2 é onde a gente inicia refinamento dos desafios e todo o processo que eu acabei de comentar com vocês anteriormente. A gente reforça aqui também de quem pode participar. Então, são empresas paranaenses com faturamento igual ou superior a 4,8 milhões, com desafios em genômica aplicada no agro. Aqui a gente traz mais um pincelamento, porque no quem pode participar tem alguns detalhamentos a mais que a própria Fundação Araucária vai
trazer aqui para a gente daqui a pouquinho. É, então, assim, a partir do dia 3/8, saiu a lista das empresas aprovadas para a fase 2. O que que acontece na fase 2? A gente traz aqui um pouco mais detalhado, é, como que é o fluxo. Então, primeiramente, a gente tem a jornada de sensibilização. Então, são eventos estratégicos desenhados para engajar, para alinhar e conectar os participantes ao longo do programa. A gente também tem uma comunidade digital, que é uma plataforma que ela centraliza todos os participantes, então, que estão dentro dessa jornada, né, dentro dessa fase 2, onde a gente comunica notícias, os eventos que vão acontecer, onde os próprios participantes podem comunicar notícias entre si, sem ser tanto nos canais convencionais que a gente já tem, que às vezes tem muitas informações, a gente não consegue acompanhar tudo. A gente também tem a Universidade da Inovação, onde tem trilha de capacitação, workshop, tudo voltado para o desenvolvimento das instituições que vão estar participando dessa fase 2 e também a inovação aberta, onde a gente busca tanto as startups quanto também as ICTs para estarem dentro do programa e se conectarem com as empresas da melhor forma possível. E o que é mais bacana é que essa metodologia, a gente fala que ela foi consolidada ao longo das 6 edições do BRD Labs, porque a gente, no programa Nexus, bebe dessa fonte na hora de estruturar essa jornada e usar muito as lições aprendidas ou do que deu certo, do que deu errado, para tudo fluir da melhor forma possível. Nos próximos slides tem aqui um detalhamento, então, dos pontos que eu comentei anteriormente. Então, vão ter workshops. Quais workshops vão ser esses? A gente já tem as temáticas. Então, vai ter um workshop de de refinando os desafios e de como mensurar a inovação. É, de trilha. Que trilha de desenvolvimento vai ser? Trilha genômica no agro. Então, vão ter 6 horas de duração, vão ser 3 encontros de 2 horas e a temática, né, são fundamentos e aplicações da genômica ao agronegócio. E o que é mais bacana é porque como Hotmail, que a gente é PUC-PR e a gente tem o DNA da PUC-PR. Então, toda a expertise das escolas, a gente se apropria também. Então, a gente fala que vai ter uma trilha com especialistas da área, correto, porque a gente tem todo o contato com o corpo docente que pode nos apoiar nesses momentos. Então, tem a certificação da PUC-PR também. A gente também tem a trilha de elaboração de projetos, então, para apoiar as empresas na escrita mesmo, né, dos projetos para submeter para subvenção econômica. Também com 6 horas, também no formato online ao vivo. Porque a gente entende que por atender o Paraná, isso tem que ser uma preocupação nossa de disponibilizar, né, essa flexibilidade para que todos consigam participar e tirar o melhor proveito dessa oportunidade, que é o programa Nexus. Então, aqui traz uma visualização de como é a comunidade digital e tem a versão tanto para computador quanto para celular. E aqui a gente estruturou, né? Então, uma visão bem macro, como funciona. Então, vamos supor, eu sou uma empresa e eu quero entender como que vai funcionar tudo isso que vocês estão falando. Porque se vocês pegarem o edital para ver, vocês vão ver que são vários pontos. Então, por exemplo, na frente de inovação aberta, quando a gente fala de refinamento dos desafios, tem a consultoria de kickoff, então a gente vai sentar com as empresas, vai entender a realidade delas, e depois a gente vai ter workshop do refinamento dos desafios, depois a gente tem consultoria individual para o refinamento dos desafios. Quando a gente fala da captação das GPTECs e credenciamento das ECTs, que é uma etapa, são 2 etapas, né, mas que elas acontecem paralelamente. Mariana, deixa eu te interromper. É Pode, que o meu claro. medo é que as cooperativas saiam da sala. Quando você fala empresa, não são só empresas, né? Então, as cooperativas, né, que aqui no estado são muito fortes, a gente já tem uma dúvida ali. Sim, as Hum, cooperativas vão poder participar e a gente quer que as cooperativas enviem propostas. Né? Desculpa te interromper. não, pode interromper sim. Perdão, eu vou ajustar o meu discurso.
Se quiserem, eu posso só falar cooperativas a partir de agora. Daí eu faço metade da agenda só empresas e metade só cooperativa. Brincadeira. Mas vamos lá. Então, empresas e cooperativas podem, visualizar melhor como vai ser esse período tanto de captação quanto credenciamento. E daí, por exemplo, a gente vai ter o evento online de pitch reverso, onde as instituições que se inscrevem com o desafio, elas podem apresentar para as Deep Techs o seu desafio. Então, as startups elas vão falar assim, eu posso atender isso, ou eu não posso. Então, é muito bacana. A gente trouxe uma visualização de como que vai ser essa jornada, né, na frente de inovação aberta. Mas o que a gente mais queria que fosse possível visualizar são os momentos onde os participantes, né, serão, por exemplo, a Hot Milk com as empresas e cooperativas, onde vai ser a Hot Milk, empresas e cooperativas e as startups, onde vai ser cooperativas, empresas e ICT, para a gente conseguir dando nomes e responsáveis para cada etapa. E também mostrar que durante todo esse processo vai ter um apoio e suporte muito grande. Então, esse é um grande diferencial. A gente trouxe aqui também um slide que ele sintetiza os tipos de arranjos. Então, quando a gente fala dos recursos financeiros, a gente tem que entender que cada tipo de arranjo ele tem um valor máximo de proposta que pode ser designado para ele. Então, vamos supor, eu sou uma empresa, uma cooperativa, e eu vou ter um arranjo simples com uma startup de tech. Então, bacana, o valor máximo da minha proposta é de 1,5 milhão. E dentro desse de 1,5 milhão, o mínimo é de 50% do fomento total para a Deep Tech. Então, esse é o exemplo do arranjo simples com startup Deep Tech. E assim a gente segue para o tipo de arranjo B e para o tipo de arranjo C. Então, se eu sou uma empresa ou cooperativa num arranjo simples com ICT, o meu recurso financeiro destinado é de 1,250 com um mínimo de 40% do fomento total para ICT. E daí o valor de 2 milhões é para o arranjo em rede, onde é empresa ou cooperativa, ICT e startup, que daí seria, no caso, né, o arranjo completo e daí o total mínimo é de 62,5, que eles são distribuídos da seguinte forma: mínimo de 37,5 para startup Deep Tech e mínimo de 25% para ICT parceira. Então, assim, no edital isso está bem descrito também. A gente trouxe aqui mais para refrescar a memória, caso vocês queiram tirar algum print também, para ter isso mais fácil. Mas, assim, esses são os tipos de arranjo e os recursos financeiros destinados para cada um desses arranjos. Por fim, por fim, não, né? Se encaminhando para o fim, a gente comenta um pouco sobre como funciona a fase 3. Então, depois que a gente capacitou todas as empresas, cooperativas, startups e CTs na fase 2, depois que a gente teve ali diversas conexões e momentos e montou os arranjos, a gente vai para a fase 3, com a submissão de até 20 propostas. Má, Oi? desculpa te interromper, mas antes de você começar a fase 3, a Kefa Venture Builder perguntou: arranjo simples não é obrigatório ICT? Opa! É que o arranjo simples ele pode ser feito com a startup de Tech ou com a ICT. Tem dois tipos de arranjo simples. É que daí seria a empresa ou cooperativa com a startup, a empresa ou cooperativa com a ICT. Era essa a dúvida? Desculpa, não sei se eu. A pessoa respondeu obrigada, então acho que Ah, já tá. sanou a dúvida. Ah, tá. Não, tudo bem. É que eu não tô vendo o Obrigada. chat, então eu não consegui entender mesmo. Beleza. Então, só passando aqui, então a gente tem as 20 propostas de subvenção.
Há uma avaliação pelo comitê de seleção dessas propostas e a seleção dos 10 projetos de subvenção econômica. Depois disso, vem a parte do repasse de recurso e a execução por até 24 meses. A gente reforça que durante a execução dos projetos de subvenção, a Hotmilk ela vem ali, né, como uma parceria estratégica durante essa jornada, com suporte contínuo, workshops, rodada de networking, com a comunidade digital. Então, assim, são diversos pontos que as empresas que entrarem no programa vão notar que tem muita informação de participação, de atuação, conexão, networking, que às vezes acaba não cabendo dentro de um slide, mas a gente também não quer sobrecarregar ninguém. Com tanta informação, é mais para passar a visão geral mesmo do programa. E aqui a gente traz um pouco dos benefícios do porquê participar. Claro que uma subvenção econômica para poder resolver alguns desafios é um ótimo benefício, não é mesmo? Eu acho que isso aí a gente acabou nem ressaltando tanto, porque faz todo sentido, mas para as empresas a gente fala a oportunidade de trazer, né, desafios reais do negócio para o desenvolvimento e foco em resultado, parcerias flexíveis com startups e CTs do Paraná ou ambas em conjunto. Então, as empresas elas conseguem ter um suporte técnico de acordo com o estágio do desafio deles também, estruturas de validação e testes com maior precisão, com apoio de especialistas, infraestrutura e ambientes de experimentação. Participação em trilhas e projetos de inovação com abordagem prática e certificação da PUC-PR. Então, esse é um benefício que vale tanto para as empresas, para as startups e para as ICTs. E conexão com o ecossistema de inovação paranaense, ampliando o networking e abrindo oportunidades para escala em ambiente nacional. Essa parte de conexão, ela também vale para as startups e para as ICTs. Quando a gente fala de startup, um grande benefício é a conexão com as empresas âncoras, tanto para a cocriação e evolução da solução, mas também muito forte a parte de feedback, tanto com quem faz pesquisa, quanto também com quem entende de mercado e pode abrir conexões para essas startups, suporte para validação técnica, aumentando a confiança no próprio produto, na parte de resultados e reduzindo o risco na hora da tomada de decisão, participação das rodadas de networking do BRDE, onde também do BRDE Labs, onde tem muita conexão com outras empresas participantes, com a própria comunidade. E quando a gente fala de CT também, a gente reforça esse ponto de co-desenvolvimento com empresas âncoras do Paraná, viabilizando uma tecnologia diferenciada e alinhada a demandas reais do mercado e toda essa integração com o BRDE Labs e o nosso próprio ecossistema de inovação paranaense. Aqui, caso alguém queira preparar um print também, a gente tem uma visão do cronograma. Então, da fase um a gente já comentou lá no slide anterior um pouco, né, de como que funciona os principais marcos até a submissão das propostas, depois de recursos, mas em agosto, então, a gente tem a divulgação das propostas aptas para a fase 2, que daí é a partir ali do dia 3 de agosto. A fase 2, a gente tem o evento de lançamento do programa Nexus, então já com as empresas selecionadas e cooperativas também. A gente tem o refinamento dos desafios. No início de outubro, a gente abre a captação das Deep Techs e credenciamento das ICTs, e são mais ou menos 40 dias de captação e credenciamento. Então, fiquem de olho que a partir de ali, setembro, outubro, a movimentação já começa bem mais forte, e a fase 3 ela inicia em 2027. Então, a fase 2 ali, né, ela já se encaminha para 2027 e a fase 3 ela é 2027. Então, esse é o cronograma macro que a gente tem para esse ano de execução do programa Nexus. Aqui também a gente disponibiliza para vocês dois QR Codes, um que leva diretamente para o site do programa Nexus e outro que leva diretamente para a página de inscrições da Fundação Araucária. Esse aqui leva diretamente para a página de inscrição e esse aqui leva
para o site do programa Nexus, onde tem toda a explicação do programa, quem pode participar também, e vocês conseguem se pré-inscrever também, no caso de startup ou ICT. Então, é bem bacana, vocês conseguem navegar por lá. Então, agora, dando sequência aqui às nossas apresentações, eu convido a Fundação Araucária a comentar um pouco sobre a chamada pública, trazendo alguns detalhes do próprio edital. E, David, se estiver por aí, eu já passo a palavra para vocês. Vocês podem comentar um pouco sobre o papel também da Fundação Araucária na construção desse edital, como que é esse processo para vocês. E, enfim, David, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia novamente a todos. Primeiramente, né, eu gostaria de comentar que estou aqui representando a Fundação Araucária, eu sou analista de inovação, represento também o meu coordenador, Luiz Guilherme, que não pôde estar presente por causa de uma outra agenda, mas que fez parte de toda a articulação juntamente com os outros atores. Foi um processo bem longo, 2 anos, bem dizer, de muita conversa, muita articulação, reuniões, semanais, né, quase toda semana, bem dizer. Então, assim, um processo bem longo para a gente realmente ter um edital muito redondo, um edital muito aplicado às necessidades do Estado, como o Pellegrino bem disse, né, resolvendo várias questões que a gente já tinha mapeado, já tinha verificado a necessidade de fomento. E claro, a Fundação Araucária, como fundação, né, como membro, né, de todo esse grande grupo que incentiva a inovação, o desenvolvimento de tecnologias, sempre vai estar presente, né, nesses programas e, claro, dedicando o nosso melhor para isso. A equipe técnica toda, tanto da inovação quanto do sistema Sparks, vai ficar à disposição, né, durante o processo de submissão de propostas, né. Também a gente vai, juntamente com os outros atores, articular, tira dúvidas, situações complexas que podem surgir, e claro, se a gente tiver algum questionamento específico, a gente envia para o jurídico, enfim, para tudo que vocês precisarem, a gente vai estar aqui, tá bom? Bom, o meu papel aqui hoje, além desse comecinho, é falar um pouco do edital. Como a submissão é feita na nossa plataforma, no Sparks, e como muito do que a gente vai fazer está vinculado ao que a gente faz no dia a dia, então a gente colocou alguns elementos aqui que são bem importantes para vocês se atentarem. Não são todos, mas eu acho que são os que vale a pena a gente ressaltar agora no início. Aí, se você puder passar, isso. Muito obrigado. Então, a gente colocou alguns pontos importantes que a gente acha interessante sempre comentar em relação a editais no geral e para essa chamada em específico. Então, lembrando, como já foi dito, o foco são empresas paranaenses, né, empresas e cooperativas paranaenses, e elas podem estar vinculadas ou a Diptex, ou a ICTs paranaenses, ou as duas ao mesmo tempo, né? Como foi falado, a gente tem três tipos de arranjo, né? Ou empresa e cooperativa juntamente com uma Diptec nacional, ou com uma ICT paranaense, ou em rede, as três juntas, ok? Na fase um, como foi mostrado, a gente tem a participação, né, das empresas e cooperativas, né, e o foco é que elas façam essa proposição, certo? E essas proposições vinculadas a essas empresas vão orientar as próximas etapas, as próximas fases. A gente costumeiramente chama essas empresas agora da fase um de âncoras, que elas vão suportar, né, vamos dizer assim, elas vão ancorar a estrutura com os demais atores nesse projeto. Como foi falado, a gente tem dois projetos, né, por empresa, e então a gente, quando aprovar lá o número de projetos, não é necessariamente empresas e cooperativas distintas, pode acontecer de ter essa possibilidade de ter mais de uma para a mesma empresa ou cooperativa. Na fase 2, a gente tem a parte
de credenciamento tanto das Deep Techs nacionais quanto das ICTs paranaenses. Isso vai ser conduzido pela Hot Milk, né? Esse regramento é feito pela Hot Milk. Então a gente começa a perceber que a própria execução do programa depende dos vários atores. Então, fase um tem uma participação maior da Fundação Araucária, fase 2 uma participação maior da Hot Milk, então isso já mostra como a gente se articula também no processo, né? E, obviamente, quando a gente chega na fase 3 é que realmente a gente amarra, fecha o número de projetos, faz a seleção através da comissão, e aí a gente realmente parte para a subvenção econômica, recurso não reembolsável, né? O único compromisso de vocês é com o desenvolvimento do Estado do Paraná. Não precisa ter essa preocupação de ter a devolutiva do recurso, se bem utilizado, obviamente. Isso. A gente trouxe alguns critérios que eu vi que já foram motivo de questionamento aqui. Então, ali. Quando a gente fala da elegibilidade de empresas, como foi falado, na fase um a gente tem esse cadastro, essa inscrição das empresas e cooperativas, e pode ser que por um ou dois motivos, ou vários motivos, a empresa ou cooperativa não seja elegível, né? Então é muito interessante a gente já colocar isso aqui para que vocês saibam o que limitaria vocês. Ok? E claro, a gente tem fase de recurso, caso seja entendido que a gente acabou não compreendendo a natureza daquela situação, a gente vai revisar, mas é importante vocês se atentarem a alguns critérios. Então, para habilitação das empresas, o que a gente chama de âncora, na fase um, né? Elas têm que ter CNPJ paranaense, registro na Junta Comercial do Estado do Paraná, apresentar receita bruta anual no exercício de 25 um valor igual ou superior a 4.800.000, esteja em operação e gerando receita nos 24 meses anteriores à data de publicação da chamada, tem objeto social compatível com as atividades previstas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, a gente tem outras chamadas, restrições exatamente desta ordem, porque muitas vezes a empresa até se articula, a cooperativa até se articula, mas o objeto social não está tão adequado. Isso pode ser um problema, tá? Então, verifiquem este ponto no momento da submissão. E comprove regularidade fiscal, além de apresentar o desafio enquadrado em pelo menos um dos temas descritos no item 3, né? Que traz ali as temáticas centrais. Quem não é... Posso Sim, te Peregrina? pensar um pouquinho? Como a gente está com bastante deep tech aqui dentro, dentro da chamada, era importante reforçar assim, o desafio tem que ser ter uma empresa com esse faturamento, né? Então o faturamento não é baixo, é bem alto, né? Mas a gente, essas deep tech que estão presentes, elas podem buscar, né, essas empresas para que essas empresas e cooperativas, né, eu brinquei, eu brinquei com a Mariana, se eu falar, não falar cooperativa, ela vai me bater. Elas que proponham esse desafio, né? Então, assim, porque depois a DeepTech vai entrar, o ICT vai entrar depois na segunda fase, mas é importante que nessa Isso. fase do desafio, a gente quer dar soluções para essas grandes empresas que estão listadas. Tá? Desculpa te interromper, mas acho que deixar um pouco mais claro. Tranquilo, tranquilo, Pelegrina. Não, perfeito sua colocação. Inclusive, pessoal, ficou claro para a gente, né, durante as articulações para esse web, né, de que vocês deveriam ser também convidados, né, vocês, enquanto DeepTechs, enquanto ICTs, porque mesmo que vocês não se adequem a categoria de âncora, né? Como a gente deixou ali destacado, a empresa, se a empresa for considerada inelegível, se vocês percebem que vocês são inelegíveis, ou se vocês já são uma Deep Tech, ou se vocês já são um ICT, vocês estão aqui com o intuito de ou participar, porque vocês já têm interesse, porque vocês já conhecem uma âncora que vai se submeter, ou então porque vocês têm interesse de se articular, de se vincular a
algum projeto, alguma empresa ou cooperativa. Então, assim, como a Pelegrina disse, a gente deixa o convite aberto. Não é porque na fase um vocês não têm esse papel de submissão, que não é para vocês esse programa. Pelo contrário, são oportunidades enormes que vão surgir aqui, através, inclusive, dessas conexões que podem ser geradas, né, a partir desses encontros aqui que a gente realiza. Não tem não tem máximo, né? A gente tem um mínimo, né? É igual ou superior a 4.800.000. Acima disso. Essa é a questão, não? Sem uma limitação superior. Mas aí a gente tem algumas restrições, tá, pessoal? E aí, quem estiver restrito, não acabou por aqui. De novo, a gente deixa o convite para vocês se articularem com alguma empresa que esteja submetendo na fase um. Então, não são elegíveis pessoas jurídicas sem fins lucrativos, então foi um questionamento do chat, tá? Sem fins lucrativos não poderiam participar. Claro, empresas cooperativas, como a gente tem brincado aqui, mas pessoas jurídicas sem fins lucrativos não podem participar. Empresários individuais, os MEIs não podem participar. Outras figuras jurídicas que não atendam ao disposto no 5.1. Pessoas ou empresas declaradas inidôneas, impedidas ou suspensas de contratar com qualquer esfera, ah, com a administração pública, perdão, quem tenha no seu quadro, né, qualquer tipo de funcionário ou servidor, ou no quadro societário, seja na esfera municipal, estadual ou federal, tá? Então, se tiver uma pessoa que figure, né, se seja servidor público, né, que seja funcionário de qualquer uma dessas esferas, ou seja, sócio, não pode concorrer também, tá bom, pessoal? E empresas e proponentes que possuam pendências e irregularidades, isso é para qualquer programa, né? E empresas em situação falimentar ou em recuperação judicial, tá bom? Caso tenha algum caso, alguma situação que vocês tenham dúvida, se vocês sabem que vocês não se enquadram, que não seja por questões ali de pendências, de recuperação judicial, claro, vocês estão já convidados a participar das outras fases, né? Prestar atenção, ficar atento à fase de articulação junto à Hot Milk na fase 2. Mas caso vocês tenham dúvida em específico, a gente pode fazer uma consulta ao jurídico, é só encaminhar essas dúvidas posteriormente para a gente. Pode passar. Então, quando a gente for fazer a submissão, né, isso é em relação agora diretamente para aqueles que são elegíveis, né, aptos na fase um, a gente tem que cuidar alguns pontos, né? Então, o que que eu tenho que fazer, né? O cadastro é feito no Sparks, né? Que vocês tenham acesso ali através do QR Code. Então, alguns pontos que a gente poderia destacar. Cadastrar a empresa proponente e o dirigente, né, responsável ou representante dessa empresa, cadastrar o coordenador técnico, preencher os anexos obrigatórios, anexar os documentos obrigatórios, como contrato social, pessoal. Para quem já participa de digital, isso daqui muitas vezes nem precisa ser falado, mas confiram muitas vezes quais os documentos e se os documentos estão adequados, se estão assinados, se estão atualizados, ok? Porque isso é quesito de inelegibilidade, tá? Então, muito cuidado com os envios. Nunca é demais revisar várias vezes, ok? Existem alguns casos que a gente até entende e reconsidera por limitações específicas. Mas, assim, tomem cuidado, tá, com esses envios, né? Tanto dos anexos quanto dos documentos obrigatórios, tá bom? E são vários, né? Tem certidão de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa de débito junto à fazenda estadual e municipal, certidão negativa de falência e recuperação. Então, a gente tem vários documentos ali que são importantes vocês atenderem, né? Submeterem na inscrição. Cada coordenador pode participar de apenas uma proposta. Então, se a gente tiver uma empresa ou cooperativa que proponha mais de uma proposta, coordenadores distintos, uma vez que a gente sabe que seria muito peso, né? Seria inviável
um coordenador com tanta carga, né, de trabalho. A gente tem que ter, obviamente, o cadastro do coordenador técnico, é ele que gerencia a proposta no Sparks, não necessariamente ah, ele vai ser a pessoa, talvez, que seja. Geralmente a gente tem essa configuração. Ele acaba sendo, em geral, a pessoa central do projeto, mas pode ser uma outra pessoa envolvida no projeto, né? Ah, e também é importante que a empresa, como eu disse lá no item A, esteja vinculada, descrita quem é a empresa que vai estar participando. Então, tanto o coordenador quanto a empresa são centrais nessa submissão, além dos outros documentos. Pode passar, fazendo favor. Tá. Isso daqui são pontos importantes, pessoal, que a gente gosta de trazer em todos os editais que a gente participa, tá bom? Então, a gente pede para que não deixe para que a inscrição seja feita na última hora. A gente sabe que, como qualquer plataforma, ela pode ter problemas, tá? Então, assim, se organizem, façam o preenchimento em etapas, mas não deixem para finalizar, né, na última hora. Cuidado com as datas dos cronogramas, né? A gente já colocou ali as datas, elas são muito importantes para o andamento adequado do projeto, né? Para a execução adequada de cada fase. E uma vez que o edital já está disponível, a gente pede, leia todo o edital. A gente não coloca nada aqui que não esteja no edital. E caso vocês tenham alguma dúvida além do edital, vocês podem nos encaminhar. Mas o edital, ele é é a nossa lei, nosso regramento. Está tudo lá, né? A gente pode até deixar de uma maneira mais visual, mas está tudo lá. A gente faz tudo respeitando o que o edital disse, né? O preenchimento dos anexos, bem como o envio do seu envio e dos documentos comprobatórios, é de responsabilidade do proponente, tá? Então, aquela pessoa que está submetendo a proposta, que é o proponente, que é o coordenador, né, que figura ali como centralizador no Sparks, é responsabilidade dele fazer toda a juntada de anexos, documentos, comprobatórios e fazer esse envio nos campos adequados ali dentro do Sparks, ok? Ele tem três fases, como a gente já ressaltou. Esse momento é destinado principalmente para os atores da fase um, para as empresas e cooperativas, mas vocês que são de TECs e CTs podem participar enquanto interessados desde este momento também, né? Mas vocês vão ter ali um momento mais específico na fase 2. A gente tem todo um material de tirar dúvidas, né, de instruções, para que vocês entendam todos os pormenores do edital, né? Os temas que a gente tem ali são integração de dados agronômicos e genômicos, sequenciamento e anotação de genomas, seleção e melhoramento genético. A gente percebe que isso é aplicável. A única ressalva que a gente tem que fazer tem que estar vinculado à pesquisa genômica. Se o elemento de pesquisa genômica, de desenvolvimento de tecnologia na área de genoma não estiver presente, aí realmente teria uma limitação. Oi, pessoal, só um pouquinho. David, desculpa ter parado de compartilhar a apresentação. É que o meu Zoom fechou e quem pôde acompanhar o meu vídeo pôde ver que eu fiquei rosa sem querer. Por isso que eu tô sem câmera. Mas eu tô acompanhando aqui, tá? E qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo. A gente abre agora o nosso espaço para tirar dúvidas, mas eu tô do lado de cá com problemas técnicos. Então, David, se puder mediar agora o espaço de tira dúvidas, eu agradeço. Perfeito, não, sem problemas. E só para finalizar, né, a gente percebe ali que todos os temas, áreas temáticas ali do 3.1, são vinculadas à área genômica. Então, tendo esse vínculo com a pesquisa, desenvolvimento na área de genômica, seria adequado. Bom, nós temos mais. A Ananda está com a mão levantada e o William também.
Vou Sim, deixar os dois fazerem a pergunta, porque tem uma pergunta bem longa do Davi Costa aqui da Siemens também. Então, perfeito, acho que dá para os dois falarem antes. perfeito. Acho que o William, né, que tinha levantado, ou a Ananda primeiro, não lembro. Acho que é a Ananda primeiro. Ananda? Beleza, perfeito. Ananda, Bom dia, tudo bem, David? Meu nome é bom Ananda dia, Guiar, tudo bem? sou pesquisadora da Embrapa Florestas, e a minha dúvida é a seguinte: ali no caso da inscrição da empresa, eu sendo Uhum. a responsável técnico pela pesquisa de genômica do projeto que eu venho conduzindo junto com as empresas, eu posso ser a responsável técnica ou não? Ou tem que ser um responsável da empresa? Hum, porque assim, É ele da é. empresa, Amanda. Desculpa, Ade. Quem tem que fazer o desafio é a empresa. Então, essa E o empresa, como responsável está, técnico é a empresa. é a empresa. Aí, Isso. você, como Embrapa, vai ser uma ICT que pode se juntar depois no arranjo Uhum, para receber o fomento para dar solução para a empresa. Mas a entendi. demanda tem que partir, porque o que, que a gente quer atender? A gente quer atender, tem até uma frase que foi colocada no slide, né? Como o setor produtivo acadêmico pode atender o setor produtivo em demandas reais. Então, a Uhum, demanda vem do setor produtivo. Essa é a ideia central da chamada. tá. Eu tenho mais umas duas ou três perguntas, posso fazer? Sim. Tá. A segunda pergunta é assim: a Embrapa Floresta está sempre com algum documento que não pode entrar ali para a fundação. Não sei se você sabe, mas eu lembro assim que pede certidão negativa de alguma coisa, e Embrapa está sempre inelegível. Uhum. Nesse caso, seria possível eu entrar ou não? Eu não teria como eu entrar? Porque quem vai entrar com a documentação é a empresa, né? Eu acredito que não Essa etapa, teria ela é problema. da empresa, como o Pellegrina Então, acho que disse, não teria né? problema, né? A princípio, não. Se tiver. Tá. Depois, no momento do cadastro junto à Hot Milk, a gente pode Uhum. voltar e questionar esse ponto. Mas agora seria uma obrigação da âncora. Tá. E a última pergunta é a seguinte: é, o meu projeto é um projeto cooperativo de melhoramento de pinos para madeira e resina. Uhum, Ele é composto por um fundo cooperativo de melhoramento, e tem CNPJ. uhum, Eu não sei se isso uhum, poderia ser também uma cooperativa, a empresa entrar e mais o fundo, ou não. uhum, E esse fundo é composto por empresas do Paraná, de Santa Catarina e uhum, São Paulo, que trabalham com o mesmo objetivo de seleção de materiais genéticos para uso nos três estados. Isso é bem uhum. compartilhado entre todas as empresas que estão no processo. A minha pergunta seria: será que só trabalharia com a empresa? As três empresas do Paraná poderia trabalhar com o fundo embutindo, porque todas as empresas têm acesso a todos os materiais genéticos dos três estados, né? Então, Desculpa, David, eu posso responder a Ananda sobre essa? Ananda, o edital é aberto para empresas do Paraná que tenham o CNAE que se adeque à pesquisa, né? uhum, Então, eu acredito que a inscrição seria diretamente para as empresas paranaenses que compõem o fundo. O fundo em uhum. si não me parece ser o caso, tá? Acho que as demandantes que fazem parte do fundo poderiam se inscrever. Mas, tipo assim, o fundo não poderia se juntar com coadjuvante, tipo assim, como a Embrapa ou alguma coisa assim, não, né? Porque tem outra composição. Não, porque o arranjo é com ICTs e com Deep Techs, né? Eu não conheço Uhum, o fundo, né? uhum. Qual é a pessoa jurídica do fundo, quais são os quinais dele, mas não me parece realmente ser o caso, né? Ele é Paraná. Ele é Paraná. Tá, é um fundo paranaense, mas ele não, Uhum. provavelmente não vai ter nenhum quinai que tenha a ver com pesquisa genômica no agronegócio, né? Algo que Sim, é o objetivo do edital. sim, nós estamos fazendo seleção genômica Sim, ampla, ficando sim. Ah, aí. o fundo em si, né? Não os atores que compõem, porque assim, É. o fundo é ele é composto por várias empresas que estão Uhum, inseridas nessa dinâmica do agronegócio. Mas o Uhum. uhum. fundo em si, ele não opera, eu imagino, né?
Ah, sim, ele é um tipo um administrativo. Aham. Isso, então, o CNPJ que vai se inscrever são Tem as que ser da empresas empresa. paranaenses do fundo, isso. Aham, isso eu sei. Porque o objeto social, como ele define ali, ele vai estar vinculado. Então, a empresa, sim, vai ter esse direcionamento. O Uhum. fundo, por mais que ele tenha outras adequações, ele não teria essa em específico. Não, É, entendi que a empresa que tem que se inscrever. A Isso. minha dúvida é se ele pode participar como, sei lá, da pesquisa em si ou não, ele em nenhum momento deve entrar. Por exemplo, eu aí vou entrar, você, a Embrapa vai entrar depois. Não sei quem vai entrar. aí sim, Eu vou. Ananda, assim, ó, deixar claro para todos aqui, assim, é uma subvenção econômica. Então, a gente quer apoiar empresas e CNPJs do Paraná. Esse é um ponto para nós que a gente não muda. O que muda é na solução. A Ah, solução a tá. gente quer buscar onde a gente tiver expertise para dar solução para aquele CNPJ do Estado do Paraná. Entendi. Caso a Embrapa faça parte do arranjo depois, a Embrapa pode fazer um convênio entre o fundo e tal, é uma Já relação tem. da ICT com outros parceiros. Aí é uma outra situação. Uhum. Tá? Uhum. Essa é a Entendi. ideia. Tá ok. Muito obrigada aí pela informação. Perfeito, Ananda. Eu até ia complementar ali essa questão da Nanda. Lá na segunda etapa, né, depois que os 20 projetos selecionados, eles forem desenvolvidos e que vão ser selecionados 10 projetos, nesse momento vai ter um detalhamento de como vai ser desenvolvido, quais são as despesas envolvidas nesse detalhamento. Então, daí eu entendo que, eventualmente, se a empresa tem parceiros no desenvolvimento, porque uma parte dessas despesas é para pagar, né, justamente desenvolvimentos, pesquisas, enfim, tudo que for necessário ali durante o processo. Então, uma parte, eventualmente, pode ser para pagar estes parceiros dentro desse arranjo, né? A empresa vai ter que demonstrar isso, além do ICT e da DeepTech dentro do desenvolvimento do projeto que vai ser selecionado. Obrigada. Agora sou eu? Perfeito, perfeito. Acho que você, William. Bom dia, pessoal. Achei pertinente aguardar esse momento das perguntas, então eu tenho três perguntas, algumas já foram adereçadas ali por escrito pelo Davi, então eu vou me limitar às perguntas rápidas. A primeira é se é possível, é permitido submeter mais de um projeto dentro do mesmo tema, ou para submeter dois projetos precisam ser temas diferentes. A segunda é, se eu já tiver alguma startup em mente, algum ICT em mente. ICT eu imagino que todos do Paraná vão estar cobertos, né? Mas se eu tiver alguma startup Deep Tech nacional em mente, eu consigo indicar também ela para o programa na fase 2 ou fase 3? Ou esse scouting vai ficar só por conta do Hot Milk? E a terceira é se existe alguma carga horária obrigatória dessa parte de capacitação na fase 2. Eu consigo responder principalmente os dois, né? O terceiro eu acho que é a Hotmail, obviamente eu ia estar mais qualificada. Mas em relação à submissão, a submissão ela restringe a quantidade de projetos por empresa ou cooperativa, e em relação à existência de um coordenador para cada projeto no Sparks, né? Acredito que, dependendo da empresa, da cooperativa, da capacidade dela de realmente desenvolver novas pesquisas, pode acontecer dela ter pesquisas em áreas distintas ou iguais. Eu não verifiquei no edital nenhum tipo de limitação, só em relação mesmo à empresa e coordenador, ok? Enquanto a sua segunda pergunta, a gente encoraja que tanto os CTs quanto de techs estejam presentes desde agora, porque a gente sabe que muitos de vocês, né, muitas das empresas que serão âncoras, né, das cooperativas, elas já têm esses atores definidos. O que a gente acredita que vai e deva acontecer é que, num segundo momento, possa ter uma pluralidade maior, que muitas empresas cooperativas não vão ter essa figura definida, né, e muitas dessas ICTs e tal podem acabar até se envolvendo em outras situações, em outras dinâmicas, tá? Então, assim, mas você pode, inclusive, convide, tá? Todos os Deep Techs e CTs que você conhece para participar da segunda fase, tá?
E acho que Eu queria só terceiro, complementar esse ponto nessa sim. fase que vai ser lá por outubro, que a gente vai começar a captação de deep techs e startups e ICTs. A gente divulga dentro da comunidade das empresas que já estão participando do programa que o edital está aberto, porque vai ser feito daí um outro edital de captação. Então, esse material a gente até pede que as empresas participantes também divulguem, né? A gente vai fazer uma captação dos hubs de inovação, da Hot Milk, de quem mais estiver participando, mas as empresas também, até como disse o David, é recomendável que incentive as suas conexões também a entrarem no programa. Falta uma pergunta. Falta Eu uma já, pergunta sobre eu já esqueci qual ela. era a terceira pergunta. Era a questão da Hot Milk, né? Da articulação da carga horária, né? Se Da carga existe uma carga horária. horária obrigatória nessa parte da capacitação. Eu pergunto porque geralmente os pesquisadores acabam tendo uma certa resistência. Tem que participar de algumas coisas, enfim. Ah, sim. William, quando a gente fala de capacitação, só para ver se a gente está entendendo a mesma coisa, tá? Porque aqui, quando a gente fala de capacitação, geralmente a gente se refere às trilhas. Seria nesse sentido de trilha ou seria, por exemplo, a consultoria individual, consultoria os kickoffs? Isso, das trilhas. Existe uma carga horária Ah, obrigatória que tá. precisa ser cumprida? Aham. As trilhas, elas têm duração de 6 horas cada trilha. Então, a trilha de genômica no agro são 6 horas e a de elaboração de projetos são 6 horas também. E daí a gente fala que cada trilha a gente espera uma participação de 75% em cada trilha. Mas assim, geralmente são. A gente. Geralmente não, né? A gente faz 3 encontros de 2 horas. E a gente coloca eles num espaçamento bacana para caber na agenda. Então, assim, e a gente faz eles serem bem legais para o pessoal realmente participar, tá? Então, vende esse peixe bem bacana lá dentro da Klabin para que todo mundo participe. William, e só para complementar também o que a Marina falou, eu sou a Fernanda aqui da Hot Milk também. É super importante essa participação de vocês, porque são com professores especializados da PUC, então vão auxiliar vocês em toda essa jornada. E também uma das trilhas ajuda nessa construção do projeto também, então ele é bem importante essa participação, tá? Beleza. Obrigado, gente. Acho que a próxima seria a Jaqueline. Bom dia, pessoal. Desculpa, eu acabei me atrasando, entrei agora. Aí eu queria fazer umas perguntas só para saber se eu estou dentro do edital. É bem rapidinho. A minha Uhum. startup são 20 serviços, 2 hardwares. Eu sou incubada na UTFPR, mas não sou aluna. Entrou um sócio que é aluno da UTFPR e a Embrapi e o Sebrae estão desenvolvendo os 2 hardwares. Está sendo feito o levantamento de orçamento. Eu estou desenvolvendo o MVP dos hardwares e a AWS está desenvolvendo a parte de infraestrutura em cloud. Está Uhum. pagando uma empresa parceira com 25 especialistas para desenvolver a parte de infra. Existe Uhum. algum impedimento aí nessas informações que eu precise corrigir? O sócio não está no CNPJ. Uhum. Acredito, que no seu caso, você figuraria como Deep Tech, né? Uma vez que nessa primeira fase, na fase um, a gente busca empresas e, e, cooperativas, Cooperativo. perdão, que tem isso, obrigado, que tem um faturamento mínimo de 4,8 Eu milhões. ainda não tenho faturamento ainda. Então, você figuraria na fase 2, que ela vai se dar logo após essa fase um, e você ficaria como uma das possíveis empresas e ICTs que se articulariam com alguém da fase um. Então, a fase um seriam para empresas e cooperativas. Aí você aguardaria, e lá na fase 2, conduzida pela Hot Milk, você faria sua inscrição para fazer parte dessa articulação e entender em qual projeto você poderia se alocar. Entendido? Entendi. Certo. Perfeito, Tá bom. perfeito. E referente ao documentação, alguma coisa precisa ser feito? No Alguma momento, modificação? não. Como você é de Pitec, você
startup, vamos dizer assim, está vinculado à segunda fase. Por enquanto, você só pode ir verificando que empresas foram selecionadas e tal, mas nesse momento você não precisa fazer adequação, submissão, você só acompanhe a fase um, porque quando lançar a fase 2 aí é o seu momento de se inscrever, Tá submeter certo. e tal, beleza? Tá bom, obrigada, hein? De nada. Acho que é o Cauê agora, né? Cauê? Opa, bom Opa, dia, tudo bom? Bom tudo dia. bom? Eu vou tentar ser sucinto aqui, rápido nas questões. Uhum, Primeira questão que eu vejo assim que poderia inviabilizar nossa participação, por a gente realizar as pesquisas em conjunto em uma área que é uma vila de adensamento humano dentro de um mosaico de reservas florestais de unidades de conservação particulares. A gente é uma associação de moradores, né? Então, seria mais ou menos como uma cooperativa. Porém, já uhum, foi falado que se não for de cunho financeiro, né, objetivando ali o uhum, uhum, financeiro, não poderia participar, tá? uhum, Eu acho que para a gente já seria um fator limitante. Mas uhum. a gente tem uma outra empresa, que é uma empresa de prestação de serviço, de consultoria ambiental, que funcionaria como nossa âncora, tá? Uhum, Ela sim, eu acho que se encaixaria. Então, a minha uhum, pergunta vai no sentido: se a gente fizer uma associação colocando associação para o trabalho, colocando os dois personagens aí institucionais em conjunto, a gente seria elegível, certo? uhum. Isso, considerando aqui aquelas outras limitações do edital, em relação à natureza do CNPJ, faturamento e tudo mais, seria interessante eles se inscreverem agora para que vocês conseguissem realmente ter essa articulação, esse desenvolvimento, tá bom? Aí na fase Beleza. 2, dependendo de como vocês estiverem organizados, vocês poderiam até se figurar de alguma maneira, mas pelo que você me explicou, faz mais sentido agora tentar fazer essa empresa ser a proponente na fase um. Beleza. A gente já está nesse processo aí também para outras frentes. Então, quando eu vi no edital que tem que ter um cunho ali de retorno financeiro, digamos assim, objetivando isso na instituição, eu Uhum, vi que a gente ficaria de fora, tá? E uhum, aí, outra pergunta é aquela questão ali envolvendo, que até parte dela vocês já responderam, os elementos naturais, né? Como a uhum, gente trabalha bastante focando ali polinização e a dispersão de uhum, sementes, a gente trabalha com espécies de animais e grupos silvestres, né? Por exemplo, uhum, abelhas, macacos, canídeos. Dentro dessa frente, a gente também tem uma frente de genoma com essas espécies, tá? uhum, Isso uhum. também seria englobado e se encaixaria nas atividades desse edital? Olha, como você me traz que tem uma articulação vinculada à genômica, faria sentido essa proposição ser encaminhada. Durante o julgamento técnico dessa proposta, aí sim, né, a banca ali, a comissão de avaliação, vai entender se é mais ou menos aplicável. Mas se agora, na proposição, esse projeto já tem esse vínculo, que seja menor, né, do que de outros projetos, mas se tivesse vínculo com a questão genômica, não seria critério de se tornar inelegível, ok? Agora, se isso realmente no futuro vai acabar sendo utilizado como um dos cases lá de selecionados, aí é outra questão. Mas se vincula, como você me disse, faz sentido submeter. E não seria, dependendo de como você escrever, né, não seria um critério de inelegibilidade, ok? Tá. Seria aí uma continuação dessa pergunta, digamos assim. A Sim. gente já tem uma parceria com a UFPR, né? Aham.
voltada parte para essa prospecção genética de algumas espécies, né? Então, eu posso colocar também essa parceria com a universidade. Essa parceria vai ser. É que agora seria só submissão da empresa mesmo, né? Essa parceria vai ser estruturada, né? Ela primeiro, essa instituição, né? Essa ICT, a gente vai ter o cadastramento dela lá na segunda fase e depois sim que o arranjo vai ser montado, estruturado, tá bom? Ah, então isso aí é uma resposta para a segunda fase, digamos assim. Isso, e como a gente já disse que em outros momentos, encoraje que eles fiquem atentos a esse processo de submissão, para que eles não percam os prazos, para que eles entendam, inclusive, outras possibilidades que possam surgir ali, para eles, outros parceiros. Ok, muito obrigado. Ótimo evento aí para todos. Obrigado. Obrigado. David, me ouve? Sim, ouço. Ok, prazer, David aqui da Siemens. Eu coloquei algumas perguntas no chat, eu só tive um pouco de Sim, dificuldade para levantar a mão, então por isso aham, que eu abri o microfone direto, tá bom? perfeito. São dois grupos de perguntas. Tá. Perguntas do 1 ao 3 dizem respeito ao mesmo grupo, e do 4 ao Uhum, 5 ao mesmo grupo de perguntas. tá. E aí, eu acredito que você já esteja vendo as perguntas, Uhum, só para a gente ganhar tempo, caso meus colegas tenham demais perguntas para fazer aqui, se você quiser já partir para as respostas. tá bom, beleza. Tá, a primeira pergunta é o desembolso do fomento, né? Parcela única ou segue um cronograma de desembolso atrelado aos marcos de execução? Os programas seguem esse padrão, tá? É um cronograma de desembolso vinculado à execução, tá? Até porque a gente tem que ter essa comprovação de execução. A gente tem, claro, vários atores que vão participar desses projetos, então a gente realmente tem que entender se tudo está fluindo bem, né? E, por padrão, a Fundação Araucária faz esse cronograma de desembolso. Isso geralmente é detalhado de maneira mais clara quando a gente começa ali a se aproximar do processo de contratação, já para as empresas que estão ali na reta final, selecionados para contratação, mas sim, a gente segue um cronograma mesmo, tá bom? E aí a E, empresa, quando ela vai escrever a empresa âncora, ela pode previamente já fazer esse trabalho o quanto que vai ser necessário de dinheiro para aquela etapa, enfim, isso, já desenhar. Eu sei que isso, vai ser a aprovação de vocês, mas a empresa âncora já isso. pode fazer esse trabalho? Isso, tanto é que no próprio Sparks, né, a gente tem uma parte dedicada para esse planejamento, tá? E esse planejamento você, claro, você vai indicar durante os 2 anos como que você vai executar. Claro que isso é passível de alteração, a gente sabe que inovação não tem como escrever nada em pedra, né? Vamos dizer assim. Mas sim, você faz esse planejamento, você faz essa organização. Lembrando que os recursos, né, tipo, conforme você vai caminhando, quando vai se esgotando os recursos, né, novas remessas são enviadas. A primeira sempre é após a contratação, e depois isso vai seguindo um certo padrão, certo? Caso você verifique que você atrelou um custo, uma utilização, em um momento que você não vai ter aquele valor específico, você pode remanejar para fazer mais sentido também, tá bom? E as parcelas seguintes ficam condicionadas à aprovação das prestações de contas parciais. A gente faz esse acompanhamento também, tá? Então, a gente atrela ao desenvolvimento e à prestação de contas, tá? Aí, a aspectos técnicos e aspectos financeiros. Se tiver ok, a gente concede a nova parcela, ok? E aí, ainda dentro dessa pergunta 2, Sim. essa contrapartida financeira que a empresa âncora tem que dar, Aham. é, quando a gente olha o histórico da FINEP, a FINEP sempre fala para as empresas que vão ser as proponentes criarem uma conta para colocar ali a contrapartida, e a FINEP vem e coloca a outra parte. Para esse edital, Uhum. para essa chamada, é a mesma situação, correto? O mesmo padrão, né? Como a gente na fundação a gente trabalha muito com a FINEP, a gente acaba usando basicamente os mesmos, principalmente Centelha Tecnova, né? A gente usa muito esses modelos. A gente tem contas específicas para o projeto e a gente tem esse pedido. A gente vai depositar a contraparte,
a subvenção, né, a parte da subvenção, você deposita a contrapartida e o recurso global, né, que vai ser gerido ali para vocês, vai ser utilizado para execução do projeto. Isso mesmo. Ótimo. E aí a gente entra na pergunta 3. Então eu entendo que quando o dinheiro vem para a empresa âncora e ela que vai repassar para Isso. os demais stakeholders que estão participando, seja startup, seja ICT, ou ambos, se for, no caso, o arranjo em rede. Isso, deu uma cortadinha, mas eu acho que não comprometeu muito o áudio. O que a gente tem? Esse objeto, né, esse recurso, na verdade, ele é direcionado para a empresa âncora. A empresa âncora vai fazer esse gerenciamento. Ela deve se atentar para aquelas restrições, aquelas quantidades, aquelas porcentagens que o edital define, tá bom? Mas é de responsabilidade dela, essa gestão. Ótimo, tá bom. Então, as perguntas financeiras desse grupo acabou. Vamos para o segundo grupo que diz respeito às startups. E Uhum, aí a gente tem a pergunta 4 e a 5. Aí fica à vontade já. tá. Vamos lá. Sobre o enquadramento startup, tipo tech, empresas já possuem CNPJ sobre outros regimes, precisam migrar qual o tempo máximo para abertura de CNPJ permitido. Olha, como isso vai ser objeto do edital da fase 2, tem algumas coisas que a gente realmente vai precisar aguardar o edital da fase 2. Mas o que a gente tem é limitações muito típicas do CNPJ do que a gente teve na fase 1. Né? Em geral, a gente não permite empresários individuais, MEIs, mas isso vai ser uma questão do próximo edital, tá bom? Em geral, não tem limitação sobre ser limitada, não tem problema. Não, na verdade, as perguntas que a gente tem recebido em alguns editais é o contrário. Eu posso ser Inova Simples? Que, na verdade, assim, você pode ter tanto um edital. Geralmente a gente avalia esse perfil mais pelo objeto social, pelo KNAI e pela atuação da empresa, pelo histórico, do que necessariamente pela categoria do CNPJ, tá? Mas Isso, eu peço que você. Perdão. David, não, imagina, eu não queria te interromper, eu só queria complementar que a gente aqui do lado da Hot Milk, a gente também observa o marco legal das startups. Então, o que dentro do marco legal das startups é permitido, a gente utiliza como base. Então, por exemplo, essa questão da idade máxima é um ponto que a gente analisa. Então, os 10 anos, né, que caracteriza ainda como uma startup, mas assim, ponto às vezes tanto de, e o modelo da personalidade jurídica não acaba sendo um limitante, porque às vezes pode ter sido mais uma questão da startup não ter feito a alteração numa junta comercial, digamos assim, do que tanto um ponto limitante. Mas no momento da fase 2 vai ter uma regulação para isso, tá? Certo. E aí, por exemplo, tá? Perfeito. No caso, eu não sou startup, mas vamos Aham. colocar agora, vou calçar esse sapato. Sou startup, vi Uhum. aqui a chamada, achei interessante, Uhum. e já tenho um CNPJ aberto em um outro regime, não que o Inova Simples. E vocês pedem Uhum. exclusivamente no edital que seja Inova Simples. É, Uhum. e aí eu vou ter que abrir no regime Inova Simples. Uhum. Se eu abrir no Inova Uhum. Simples, vocês pedem que exista um histórico dessa abertura de tanto tempo, no mínimo 2 anos, no mínimo 3, enfim, porque a startup ela já vem atuando, só que aí pela história dela, ela decidiu abrir em um outro regime. Só que aqui a gente Uhum. vê que é interessante até, enfim, o Inova Simples. Ela pode fazer esse movimento de abrir o Inova Simples, e aí vocês vão barrar no sentido de ter um certo histórico de tempo de abertura do CNPJ no Inova Simples. Se eu não me engano, cada CNPJ, né, no quesito startup, ele tem que ter pelo menos 6 meses de existência. Mas, a princípio, talvez isso não seja um impeditivo, porque não tem uma necessidade de ser, por exemplo, no Inova Simples, entende? Isso, Ele, ele, perfeito. ele poderia, ele poderia ser em outro modelo. Uhum. Isso.
a gente usou muito essa mesma análise, por exemplo, no Tecnova. Algumas empresas elas mudaram de categoria porque elas realmente tinham limitações, mas a gente tinha uma gama de possibilidades de CNPJ, né? Não apenas o Inova Simples. E claro, se a gente faz esse pedido, né, a gente entende que se for necessário um período de adequação, tudo bem, né? E a gente vai fazer essa transição. Mas, em geral, a gente não pede algo restritivo como Inova Simples, né? A gente permite ele tanto quanto outras categorias. A gente se limita a outras questões. Atuação, né? Como o pessoal da Hotmail já trouxe, tá? Ok, ótimo, obrigado. As respostas que vocês deram já responderam a pergunta 4 e 5. Mas eu agradeço. Perfeito. Muito obrigado. De nada. A Ariane tinha perguntas? Estou aqui na fila um tempinho, também estou com dificuldade de levantar a mão. Perdão. Desculpa interromper, mas Breno. aqui também não me aparece aqui o botão de apertar a mão, assim como deve ter acontecido para o Davi ali. É, a minha é sobre temática. O palavreado a respeito das temáticas de genômica envolvidas e tudo mais, elas dão uma sensação de se tratar de agronegócio relacionado à agronomia, enquanto que a minha empresa está voltada para a pecuária, produção animal. Uhum. E eu senti as palavras um pouco dúbias ali na questão da temática, e eu queria Uhum. perguntar a esse respeito, se a produção animal também é considerada aqui como a palavra agronegócio, né? Considero que sim, mas eu Sim, queria é esclarecer. vinculado à genética, né? A genômica e a É, genética. isso. Isso. Aham. Isso. Genética de Isso. doenças, né? No meu caso, doenças de Aham. produção animal. É porque a gente tem ali no item C, no subitem C do 3.1, seleção e melhoramento genético, né? Que teria uma questão de tecnologia de edição de edição genômica lá na E, né? G, a gente tem grãos, proteína animal e biodefensivos. Então, assim, tem uma abrangência ampla. Então, sim, entraria também. Tá bom, então. Obrigado. De nada. A pergunta da Ariane. Isso. Isso, David. Vou abrir o microfone. Então, eu acredito que o credenciamento vocês já acabaram respondendo, que vai sair um edital Aham. específico para isso, né? Mas eu Isso. também. Aí acabou surgindo mais dúvidas, né? Conforme vocês foram falando Claro. também. Então, assim, por exemplo, a nossa ICT, ela não atua diretamente com genômica, mas a gente acaba apoiando em algumas validações, Uhum. caracterização e outras etapas que envolvem ali o desenvolvimento de um produto ou de uma Uhum. melhoria genética em alguns momentos, né? Então, Uhum. essas ICTs serão consideradas, você acredita nesse credenciamento? E só será apoiado uma ICT ou poderá, por exemplo, numa proposta ter mais de uma ICT que complementem as suas atividades entre si, assim, para melhor atender, né, esse projeto e fazer Uhum. uma entrega mais completa? Sim. Vocês da Hotmail que quer responder ou eu posso? Não, a gente consegue responder. É, Beleza. qual que é o nosso entendimento aqui, né? Por projeto, pode ter uma ICT, mas uma ICT ela pode estar em mais de um projeto. Então, se durante a constituição dos arranjos a gente entender que uma ICT ela consegue apoiar, né, mais de um desafio, não tem nenhuma limitação em relação a isso. E durante a etapa de credenciamento, a gente também vai entender como é que essas ICTs elas conseguem apoiar os desafios que foram propostos. Então, vai partir de um momento de entendimento também das demandas que a gente vai receber dos desafios. Então, a gente vai mapeando, vai ficando de olho, vai se mantendo em contato com as ICTs paranaenses. É um programa bem em rede também, porque depende dos desafios e das linhas de pesquisa, do cenário das ICTs também. Entendi. E Ariane, sobre a questão da atuação, geralmente a gente pede, né? Obviamente o edital traz essa necessidade de vínculo, de atuação em determinadas áreas. Como você trouxe, talvez você não tenha algumas atuações, mas tem outras, né? E geralmente quando isso fica configurado no momento da inscrição, não é motivo de ser inelegível, tá?
Claro, depende do edital, depende de como você apresenta essas informações, mas a princípio, se você tem a participação em projetos deste modelo, acredito que não teria limitação. Eu queria complementar um ponto aqui também, que para deixar claro, essa decisão sobre a escolha tanto da DPTEC e da ICT, ou da ICT que vai compor o arranjo, ela é da empresa âncora, né? Então, a gente vai dar o apoio, vai capacitar essa empresa, mas a decisão técnica, então, ela que vai decidir também o quanto que a CCT e o quanto que a startup estão aptas para resolver o problema, né? Então, questão de grau de maturidade, se ela prefere menos madura, mais madura, ou uma ICT com tipo vai ser um tipo sei lá, de laboratório, de possibilidades para ajudar no arranjo, né? Então, acho que isso é bom que também fique claro aqui. Entendi, Simone. Muito bom você trazer essa informação, porque a gente já tem algumas parcerias com empresas e às vezes a gente não atua diretamente a área de genômica, mas aqui a gente desenvolve alguns bioinsumos, acaba testando a campo e fazendo algumas outras validações e toda a etapa de caracterização também, né? Eu nem falei, mas eu estou falando do Senai Paraná, né, aqui da ICT de Telêmaco Borba, mas a gente está aí também para apoiar as empresas e não necessariamente, às vezes, nas etapas de genômica, mas a gente apoia em outras etapas que às vezes são necessárias dentro do projeto também, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Tem o Aníbal também? Ele tinha perguntado se o objeto social da empresa âncora deve ser simplesmente relacionado ao agronegócio ou tem que ser especificamente a genômica. Outra pergunta. É permitido que o sócio da empresa âncora seja também sócio da DeepTech? Sobre a primeira pergunta, é como um todo, né? Tipo, não é simplesmente estar só na genômica. É, tipo, como vai ser a proposta? A proposta vinculada à que condução? É condizente, né? Tipo, é condizente a minha atuação, meu objeto social, meu KNAI, com o projeto que eu estou propondo? Não é tão simplista assim, né? Mas também não é tão restritivo. A gente vê de uma maneira a entender que não faz sentido uma empresa X trabalhar com o projeto Y, ok? E sobre a restrição de sócios, eu não vi nada no edital, mas só teria que conferir no edital se teria alguma restrição. Tá bom, David, muito obrigado. Eu perguntei porque tem um cliente meu que ele tem agropecuária, também trabalha com startups, e aí ele teria interesse, digamos, que nessas duas pontas, né? Tanto a Sim, questão da âncora como participar por meio das startups, sim. né? Está bom, então. Talvez faça sentido para ele mais um jeito ou outro. Sim, Completando aqui, Aníbal, convida o seu cliente para participar, acho que nas duas pontas, né? Provavelmente a formação do arranjo vai ser vetada, né? Porque ele tendo participação nas duas pontas não né? daria, né? Acho que não daria Acho certo. que teria que cruzar, né? O É, Thiago teria que cruzar, mas né? Ele teria que exatamente. ser uma coisa em uma e outra coisa em outra, né? E lembrando que é um programa de inovação aberta, né? Então, ter conexões com atores diferentes é bem-vindo. Então, ele participando como empresa âncora numa ponta para formar conexões com outras deep techs e as deep techs dele com outras empresas âncoras, esse é o objetivo final, né, da proposta do programa. Beleza, obrigado. Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida? Tinha pergunta do William aqui. Você ainda está com essa dúvida, William? Não sei se tem outro William na chamada, mas minhas dúvidas eu já fiz ao vivo. Ah, tá bom, beleza. É da Deixa eu fazer uma última contrapartida de cinco pergunta, por por favor. cento, né? Ah, não, eu estava só David, posso? respondendo uma dúvida de outra pessoa, desculpe. Ah, tá. Tá, beleza. Perfeito. Bom, mais alguma David, dúvida, pessoal? Ah, sim, posso? perdão, Breno.
Posso colocar mais uma, por favor? Acho Claro, que essa claro. última meio que responde, mas eu queria ter certeza. Eu posso ter uma Deep Tech que também é proponente, também é âncora em outro projeto? Ela é Deep É Tech, como o Thiago fala, a mesma? ela não é a Deep Tech dela mesma, né? Mas ela é âncora num projeto e Deep Tech para outra empresa em outro projeto. Thiago, essa daí eu tô em dúvida. Essa eu também acho difícil porque a gente já tem o limitador de faturamento mínimo ali para a empresa âncora, né? Uhum. E aí a gente ainda cai na lei das startups, na outra figura que é a Deep Tech. Que é Então, 10 anos, né? Mas hã? a empresa que eu tenho em mente se encaixa nas duas coisas, no faturamento e no tempo. Entendo. Bom, aí tem que, sei lá, acho que O se que não a tiver gente nenhum impeditivo faz no edital, isso poderia acontecer, mas O que a gente faz, Tiago, é quando tem essa possibilidade, não tem impeditivos, mas gera dúvida por causa da execução e por causa do processo como um todo, a gente pede que ele, já que ele se adequa à fase um, submete fase um, ok. Uhum. Lá na fase 2, antes dele se submeter, se ele se adequar aos pontos, ele faz um questionamento formal que a gente faz para o jurídico. Aí o Uhum. jurídico vai conseguir, olha, pode fazer. Não, não se ele fazer, a gente vai considerar inelegível, entendeu? Uhum. Mas assim, faça agora, já que você já se adequa à fase um, faça na fase um. Na fase 2 você pode voltar com esse questionamento, mas aí eu acho que o edital, ele não traz certas vedações diretas. Mas por causa das legislações vinculadas ao programa, talvez a gente tenha algumas restrições. Aí a gente faz um questionamento formal jurídico, tá bom? Mas pode lembrando se que submeter já. todas as etapas vão ser acompanhadas por bancas de avaliação também, né? Elas Isso, vai ter critérios eliminatórios e classificatórios, né? Entendido. Obrigado, então. perfeito. Bom, de minha parte, Perfeito. Caso ninguém tenha mais nenhuma dúvida, encerramos aqui o nosso webinar de Tira Dúvidas. Lembrando que toda essa gravação ela vai estar disponível no nosso YouTube da Hot Milk. Então, caso alguém não tenha conseguido acompanhar ou depois queira ver quais foram os questionamentos no 2.0, consegue ver também lá no nosso canal. E agradeço novamente a participação de todos, o David, que ficou aqui com a gente tirando as dúvidas, Thiago, Simone, todas as instituições também que fizeram esse webinar acontecer. E vou aproveitar para tirar um print aqui dos que ficaram até o finalzinho. Então, se quiserem sorrir para o print, quem quiser aproveitar para sair, pode sair, se não quiser aparecer. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Então, perfeito, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau, pessoal. Tchau, Muito Obrigado, obrigado. até obrigada. mais. Tchau.